pessoa no meu só com considerar contemporânea nos dias de hoje. No fundo, tudo o que disseste ficou assim aqui a bater. Eu acho que se calhar não sou pessoa indicada para responder isso. Uso coisas hoje, uso coisas contemporâneas. De qualquer maneira, eu acho que isso é tão subjetivo como tudo o resto, mas eu acho que cada vez é mais importante, sobretudo na nossa realidade aqui local, Portugal, Lisboa, nota-se a importância crescida e perdida. Eu também falo não só sobre as coisas, mas também trabalhando no Museu de Arte, noto dia a dia a importância que a arte contemporânea está a ter na vida cotidiana do geral das pessoas. E eu acho que se calhar a importância é muito maior do que nós pensamos, porque eu penso que sempre que se vive uma conjuntura qualquer em que as pessoas se sentem que estão num ambiente de maior estabilidade a todos os níveis, como acho que se passa neste momento em termos internacionais a todos os níveis e aspectos, eu acho que a arte contemporânea afirma-se como uma das questões mais importantes. Também há uma certa vaidade, se poderia dizer assim, porque a arte contemporânea envolve milhões, e às vezes dá uma impressão que também existe uma moda. E agora toda a gente vai ver fazer a arte contemporânea, que é ótimo. A pena é deixarem a arte antiga, a outra arte também popular. E que me parece que move mais pessoas e que as atrai mais são precisamente esses novos materiais. As cores e as novas maneiras de expressão. Acho que isso é o que a torna especial, mas também porque é a reflexão dos nossos tempos, é aquilo que nós fazemos agora. Não sei como é que ela vai ser vista quando for encarada noutra altura, por uma arte política. Perdeu a noção do sagrado, perdeu a noção do absoluto, perdeu a noção do limite, que está integrado numa perspectiva de um feroz relativismo extremamente redutor. Para além de que dá-se por caso a emergência de novas tecnologias de informação interativa e que vão fazer alterações certamente entre as coordenadas essenciais da experiência humana, como por exemplo as coordenadas de tempo e de espaço. Hoje vivemos uma nova dimensão de tempo e de espaço e seria urgente que esta tal arte contemporânea colocasse novas orientações à tónica muito mais no público, nos chamados públicos de arte e por meio da razão, os públicos de cidadão comum. Não quero falar em palavras gastas como a democraticidade do fazer do saber artístico, mas a verdade é que a discursividade intrínseca que a arte, qualquer fenómeno artístico, nos deve trazer, dilui as fronteiras entre arte, ou se dilui as fronteiras entre arte contemporânea e arte não contemporânea, o que nos remete para o valor relativo da palavra, da noção de contemporaneidade. Afinal, toda a arte antiga, se quiserem, ela é contemporânea quando, em confronto com ela, esses públicos conseguem articular novas indagações que têm a ver com as inquietações do homem presente, e é evidente que, assim, a arte é sempre algo que vive constantemente, porque sempre existem, devemos dominar completamente, desde o seu pensamento até a materialização do seu subjetivo, chamemos-lhe assim. Hoje eu estou assembulado a uma máquina em que a máquina é que condiciona o meu próprio comportamento. Isto é terrível. Ou seja, as potencialidades criadoras, elas também já entram num feroz relativismo. Portanto, mais uma máquina assemblada a um sistema cibernético em que a maioria das pessoas, para eu não dizer todas as pessoas, não conhecem o princípio nem o fim, conhecem um bocadinho só daquilo. Reparem bem, isto é o drama de existir do ser humano. E, portanto, das duas uma. Ou precisamos constantemente de elementos mediadores, de intermediação, para percebermos o que é que estamos aqui a fazer. Provavelmente a tertúlia é uma boa ideia. Eu já estou a alongar, porque se não corta um miúdo, não vai ter que falar. Nós é esta, é o facto de aquilo que nós hoje temos, por exemplo, apreciamos como objeto, como bem cultural,
são pinturas, quadros, esculturas bidimensionais, ou em alguns casos com algum relevo quase tridimensionais, temos esculturas, temos uma série de objetos artísticos que temos nos museus, aos quais eu chamei há pouco, que são hoje contemporâneos, porque fazem parte do nosso projeto, como dizia há pouco, mas que foram produzidos noutros tempos e foram, sobretudo, produzidos com sentido, na maior parte dos casos, com sentido decorativo, com o sentido de encomenda. Não é? O retrato de um rei era encomendado ao artista e hoje nós vemos nos museus esses objetos. Não é? E interpretamos como uma obra de arte. Apesar de ele ter sido concebido segundo técnicas e segundo materiais que vinham descritos nos livros e eram rigorosamente cumpridas essas técnicas. E hoje existe um fenómeno artístico. Mas isso não chega para fazer à moda. Da produção artística, exatamente, mas é que justamente por isso. Hoje existe uma produção artística, não é? E passa logo por isso. Hoje existe uma produção artística ou existe uma produção de objetos ditos bens culturais, em que o artista, mais do que encomenda em si, ele extrapola, não é? Ou tira de si, projeta sobre os materiais, sobre o espaço, as suas emoções, as suas sensações, o seu pensamento crítico. Isso pode não ser assim. Sempre nas obras de arte, por exemplo, as instalações, o que é uma instalação? O que é que nós podemos preservar e o que eu, como conservadora, posso fazer com uma instalação? Pode ser uma instalação de coisas muito diferentes, mas, por exemplo, tenho aqui umas imagens que já passaram. Isto é uma instalação de bens básicos e chama-se Proposal for a Burning Trumpet. E é literalmente uma bateria ardente. Tem fogo, tem uma topagem de gás e pega-se o fogo. E essa é a intenção artística e é assim que ela tem que ser. O que é que eu vou fazer em relação à história? Não. A única coisa que eu posso fazer para preservar é continuar a trabalhar no fogo. Porque a intenção artística é essa é a minha função. Eu não posso evitar queimar a obra e estou a ir contra a intenção do artista, obviamente. Por outro lado, há materiais que os artistas usam pensando que são prédios e não são. O principal problema é os plásticos, as tintas modernas, os poliuretanos, principalmente, os polipropilês, não tanto, mas os poliuretanos principalmente foram usados muito nos anos 60, 70 e são dos materiais que têm mais problemas atualmente. Existe muita investigação científica feita nesse sentido. E está, esta multiplicidade de assuntos, de temáticas que existem na conservação é que também, no fundo, é um bocado complicada.